dando informações sobre os tempos passados em Azambuja. Eu me limitarei apenas ao meu tempo. Eu entrei aqui no mês de fevereiro. Levamos 2 dias de viagem em caminhão de carga. Estradas péssimas, cheias de curvas. Passamos pelo famoso Morro da Garganta, perto de Anitápolis, onde se travaram combates violentos durante a Revolução de 1930. Ainda naquele tempo se podia visitar as sepulturas de gente morta naqueles combates, ali mesmo. Bem, mas chegamos aqui após 2 dias de viagem. Saímos segunda de manhã de São Lugero, minha terra, e chegamos aqui em Azambuja na terça-feira. Na terça-feira de manhã demos uma entradinha em Florianópolis e eu fiquei maravilhado com o mar, que nunca tinha visto. Que coisa espetacular, o mar. Mas pensei que fosse um rio bem grande, porque estava vendo apenas o estreito. Não vi o mar em toda a sua extensão. Lá encontramos o padre Jaime Câmara à nossa espera, em Florianópolis, acompanhado de alguns seminaristas. Lembro-me muito bem de que estava entre os mesmos o já falecido Dom Wilson Lau Schmidt. Chegamos de noite aqui, seminário de Azambuja. Eu fiquei espantado, porque achei a casa muito grande. E a casa era o atual museu, que não tem nada de grande ou de grandioso. Mas naquele tempo, para quem vinha da Polônia, de uma casa pequena lá do sítio, tudo era grande e tudo era novo. E na manhã seguinte, fomos distribuídos em 3 divisões, 3 turmas de seminaristas. Seminaristas menores, os médios e os maiores. Cada seminarista tinha um encarregado, um chamado prefeito de disciplina. E a separação entre as 3 divisões era absoluta. Não se podia falar com gente de outra divisão. Uma coisa que me chamou também a atenção aqui em Azambuja, que foi grande novidade para mim, foi a luz elétrica. Achei outra coisa maravilhosa. Era só apertar um botão ou virar um botão e as luzes de toda a sala se acendiam. E já no mesmo dia de estadia aqui no seminário, fizemos uma espécie de exame de seleção para ver em que curso nós poderíamos ser matriculados. Eu fui para o curso básico. Naquele tempo era o básico para o ginásio. Básico para o ginásio, não para o 2º grau. Era o 1º grau de antigamente. E dou graças a Deus que fiz este básico, que me ajudou muito, muitíssimo. Com esse básico, com esse fundamento que lá recebi, eu pude acompanhar com relativa facilidade, graças a Deus, todos os estudos dos demais cursos do seminário menor. A professora do curso básico, do preliminar, era uma irmã. Ela fazia como as professoras lá nas escolas, aquelas escolas particulares. Ela é professora de tudo, dava todas as matérias. E dava com muita competência, e era exigente, e muito bondosa ao mesmo tempo. Nós éramos, portanto, 3 divisões. Tínhamos aqui diversos padres na casa. O padre reitor, que era o padre Jaime Câmara. 2 espirituais, diretores espirituais. E alguns professores. Entre os professores também havia alunos que cursavam o curso de filosofia. Não sei como é que eles se avinham com isso. Estudar filosofia, cuidar de uma divisão e ainda por cima dar alguma aula. Era difícil. Vale a pena notar também que, junto com Dom Jaime Câmara, quando para cá o seminário se mudou, em abril de 1927, veio uma senhora, Dona Hilda Dominoni, que também foi professora aqui dentro. Nós tínhamos, pois, aula todos os dias. 3 aulas de manhã e 2 de tarde. Podia se perguntar por que só 3 de manhã. É porque o almoço era tarde, era cedo, aliás. O almoço era cedo, às 11 horas da manhã.
E isso tinha que ser para o horário do nosso almoço não entrar em conflito com outros horários aqui da casa. E tínhamos 2 aulas de tarde. À 1h30, em ponto, recomeçavam as aulas e iam até 3 horas. Aliás, engano, recomeçávamos as aulas a 1h da tarde, eram 2 aulas e iam até 2h30. Lá havia café, depois recreio e estudo. Toda a nossa atividade se desenvolvia em torno do estudo, do trabalho, dos jogos e, sobretudo, da oração. Nós seguimos o curso seminarístico. O seminário, naquele tempo, não tinha estudos reconhecidos. E só que quem desistisse do seminário tinha que recomeçar tudo lá fora ou fazer um exame supletivo. Mas os estudos não eram reconhecidos. Isso veio só bem mais tarde, com o decreto de Getúlio Vargas. As matérias principais eram línguas, entre elas latim e português. Eram as 2 línguas principais e eram eliminatórias. No fim do ano, quem não passasse em latim, rodava o curso. Não passava em português, também rodava o curso. No português, nós tínhamos que prestar exames tanto escritos como orais. E nos exames orais, o ponto mais importante era a leitura. Por isso, a turma caprichava para naquela hora, ao menos naquela hora, ler bem. E além do latim e do português, tínhamos também uma matéria importante entre línguas, que eram o grego e depois o francês. E quem era de origem alemã, aprendia um pouco mais de alemão. Quem era de origem italiana, aprendia um pouco mais de italiano. Quem era de origem polonesa também tinha aula em polonês. Aula de língua polonesa, mas não só em polonês. De vez em quando fazíamos um piquenique, um passeio, chamado Passeio Grande. Nós podíamos fazer em qualquer dia da semana esse passeio. Não entrava em conflito com nada. Porque o estudo não era reconhecido, de sorte que o seminário podia se governar como quisesse. E nós íamos, às vezes, passar o dia na chácara de Santa Terezinha, lá além de Brusque, onde hoje é o bairro Santa Terezinha, perto da capela da atual Igreja Matriz de Santa Terezinha, chácara que hoje não existe mais, que ela toda foi loteada para se poder construir esse seminário novo em que nós residimos agora. Novo porque é o mais recente. Naquele tempo era novo, quando foi inaugurado, é claro, né? Quando foi construído e inaugurado era novo. Hoje já não se pode mais dizer tanta coisa assim. Ele foi inaugurado em 1964, já lá vão 35 anos. Até lá muita coisa já teve que ser reformada e substituída. A casa onde nós morávamos era, portanto, o atual museu, que era hospital e seminário ao mesmo tempo. O hospital ocupava a parte de baixo, junto com a clausura das irmãs também, e os 2 andares de cima. E um deles era o sótão, e o último piso antes do sótão. Esses 2 eram reservados para o seminário. Lá nós desenvolvíamos todas as nossas atividades. Acresce ainda que no porão havia padaria, havia cozinha, havia lavanderia, havia um sistema de fornecimento de água para a Zambuja. A água vinha lá dos matos, perto do Beco Machado, por ali. Ali dentro havia uma fonte que trazia água para nós. Naquele tempo era água mais do que suficiente para a Zambuja. Hoje, porém, as necessidades são muitas, então não era possível. É claro que, assim como estava, era impossível que fosse sempre a mesma casa servindo de hospital e seminário. Então, o arcebispo tomou providências imediatamente, quando o seminário veio para cá, para a construção de um novo hospital. Esse foi construído lá do outro lado da rua. Lembro-me bem que essa construção começou lá pelo ano de 1933, a construção do novo hospital. E já em dezembro de 1935, se não me engano, já foi como que
feita uma primeira inauguração, uma inauguração mais doméstica. A inauguração mesmo oficial foi feita em maio de 36, com a presença do arcebispo e ainda do falecido cônsul Carlos Renaud, que foi um dos grandes benfeitores dessa obra, do hospital. Continuando, em 1936, portanto, com a inauguração do novo hospital, nós ocupamos toda a casa do atual museu e ocupamos para seminário. Ele passou a ser seminário, menos o porão lá embaixo, aquilo não, mas o resto, o primeiro andar, o segundo andar e o sótão, isso tudo estava à nossa disposição para o seminário. Mas ainda um pequeno pormenor quanto ao tempo em que o hospital funcionava nessa casa. É claro que nós, como seminaristas, como rapazes, não deixávamos de fazer barulho, de fazer um bocado de gritaria de vez em quando. E por isso, de vez em quando, também recebíamos um aviso de moderar e de andar como que sobre ovos, porque tinha gente passando mal lá embaixo no hospital. E nós tínhamos que entender isso. E todos eram muito responsáveis, todos eram muito solidários com os doentes. Quando havia um doente passando mal, ou quando vinha qualquer aviso para a gente moderar o barulho por causa dos doentes, todos obedeciam, todos compreendiam. De sorte que, se por um lado foi um inconveniente ter hospital e seminário no mesmo prédio, por outro lado foi até educativo, porque de vez em quando vinha aviso que nós tomássemos cuidado para não fazer tanto barulho e a gente obedecia. Foi educativo, sem dúvida. As férias eram feitas de 2 em 2 anos. No meio do ano não havia férias. As aulas continuavam redondamente. Não tinha nem sequer um dia livre. Somente lá por 1933 ou 34, o reitor, D. Jaime Câmara, nos comunicou uma grande novidade, uma grande notícia. Nós íamos ter uma semana de férias, mas passadas aqui dentro do seminário, na metade do ano. Foi uma grande notícia para nós. Provocou grande alvoroço, grande alegria. E realmente aproveitamos bem aquelas férias, com muitos jogos, trabalhos e às vezes alguma saída, um passeio. Mas as férias maiores eram feitas de 2 em 2 anos apenas. A gente ia para casa 2 em 2 anos para ver a mãe, para ver o pai, para ver os irmãos. E eles, para nos visitar aqui, era coisa rara também, porque as condições de trânsito o tráfego eram horríveis. Não havia estradas, não havia ônibus, não havia empresas de ônibus de Florianópolis para o sul do estado, porque a maioria dos alunos eram do sul do estado. Acho que 80% dos alunos eram todos do sul do estado. Então, para receberem visita dos pais, ou para irem em casa durante o ano, era coisa impossível de se pensar. Não dá. Então, de 2 em 2 anos, a gente ia para a casa dos pais. E assim todos nós nos alegrávamos quando chegava essa vez de ir para a casa dos pais. De resto, as férias maiores eram passadas aqui no seminário. Eu vejo um grande inconveniente nisso, porque eu me lembro que uma vez, quando ficamos aqui, aproveitaram a ocasião para pintar todo o seminário. Por dentro, por fora não, porque é tijolo à vista. Mas por dentro, tudo foi pintado. E sabem como é guri. O guri é distraído, de vez em quando ele mexe, passa a mão na parede, passa a mão num corrimão que foi envernizado, e assim por diante, né? E estragava a pintura. E lá vinha castigo por causa disso. Então, isso infernizava um pouco a vida daquele tempo, né? As férias no seminário. Outra vez fomos passar férias, ainda dessa vez, nas férias de 1933, quando nós ficamos aqui, fomos passar uma semana na praia de Camboriú, a atual praia de Camboriú. E sabem como era naquele tempo? Era 1933. Na praia de Camboriú havia apenas uma entrada, com 6 ou 7 casas, no máximo 7 casas, residências, de gente que ia lá veranear na praia. E bem lá, quase no fim da praia, na direção do rio, havia uma casa meio grande, que era a casa dos franciscanos de Blumenau.
no mesmo lugar onde eles têm a casa hoje, né? Uma casa grande, moderna, com uma capela. Ali estava uma casa, toda ela de madeira. Ali nos hospedamos durante quase uma semana e ficamos ali. A gente de manhã tomava banho de mar, de tarde também tomava banho de mar, e nas outras horas fazia um passeio pela praia, para cima e para baixo. Lembro-me que fomos um dia a pé até a vila de Camboriú também. Pois bem, outra vez em 1935, era a vez de irmos para casa, mas alguns ficamos aqui. Os paranaenses, por exemplo, aqueles que moravam mais longe, não foram para casa. E o Dom Jaime Câmara arrumou para nós um lugar na hoje paróquia de Botoverá. Naquele tempo se chamava Porto Franco. E não era paróquia, era Capela de Brusque. E o Dom Jaime acertou com o pároco de Brusque para nós passarmos lá um mês e meio, mais ou menos. E ele foi conosco. E tínhamos missa todo dia de manhã naquela igreja. E o Dom Jaime pregava muito bem, o povo vinha, enchia, lotava a igreja todos os dias, só para escutar o padre. E também, como era um povo muito religioso, é claro, para participar da missa. Nos domingos, então, havia 2 missas e o povo não cabia. E o padre Jaime era muito apreciado nos seus sermões, muito mesmo. Agora, a partir de 1937, eu não estou bem lembrado, mas a partir de 37, pelo menos, fomos todos os anos para casa, nas férias maiores. Já havia melhores condições de tráfego, havia uma estrada pelo Alto Capivari, de Florianópolis até o sul do estado, até Criciúma, até Araranguá havia estrada, de sorte que em menos de um dia se podia ir de caminhão de carga daqui até São Ludgero, que é a minha terra, né? Então fomos todos os anos para casa, né? Quanto à nossa organização dos estudos, nós tínhamos o mesmo esquema de hoje em dia, mesmíssimo esquema de hoje. É o ano dividido em 4 bimestres, e após o 4º bimestre se faziam os exames finais. No final de cada bimestre, os exames bimestrais, assim como se faz hoje, mesma coisa. Somente que naquele tempo os exames bimestrais eram feitos em horário de aula. As aulas não paravam por causa disso. As aulas continuavam e naquela aulinha de 45 minutos é que se fazia a prova. Ali se fazia a prova. E depois toca para frente com as outras matérias. Para cada dia havia 1 ou 2 matérias. Prova de 1 ou 2 matérias. E naquele tempo também se davam notas, como hoje. E no final do bimestre vinha a promulgação, a leitura oficial das notas em público, somavam-se as notas de cada um, e aquele então que tivesse mais pontos, tirava o primeiro lugar. E aquele que tivesse menos pontos, é claro que ficava com o último lugar. Isso se dizia em público, fulano de tal, tantos pontos, primeiro lugar. Outro, tantos pontos, 5º lugar. Outro, tantos pontos, 10º ou 12º lugar. E ninguém se achava diminuído por causa disso. Não se achava diminuído, achávamos isso uma coisa natural, muito natural. Uma das normas rígidas daquele tempo era o silêncio na casa. Nós tínhamos que observar silêncio nas aulas, silêncio nos corredores. Dentro da casa só se falava no dormitório. Aliás, desculpem, não no dormitório. Dormitório era rigorosamente proibida qualquer comunicação. Dom Jaime Câmara dizia que o dormitório em si é um lugar mais sagrado do que a capela. E por isso, uma falta grave nesse sentido do dormitório podia até causar a expulsão do seminário. Portanto, havia silêncio rigoroso nas aulas, nos corredores e no dormitório, principalmente aqui. No refeitório sempre havia leitura na hora das refeições. Durante o café da tarde, conversa, podia-se conversar. E o padre dizia, benedicamus Domino, todo mundo respondia, deu graças, aí todos começavam a conversar. Antes disso, nada de conversa. Essa era a senha para se poder conversar. Benedicamus Domino, deu graças. E no fim, para todos se levantarem, ninguém saía antes dos outros. Quando estava na hora de levantar, o padre, o encarregado tocava, dava um toque de sineta, que era o primeiro aviso. Em seguida, 1 minuto depois, dava outro toque de sineta
dava outro toque de sineta e era o segundo aviso para todos levantarem e fazerem juntos a oração. Nós não tínhamos capela naqueles primeiros anos. Para todos os atos religiosos, nós íamos para o santuário. A gente ia ao santuário na missa da manhã. Quando havia bênção com o Santíssimo, a gente ia lá no santuário. Nós tínhamos bênção com o Santíssimo durante todos os dias, durante o mês de maio, todos os dias, e também durante o mês de junho, todos os dias. Se não, havia bênção com o Santíssimo todas as quintas-feiras de noite. Nos domingos de noite, nos domingos, aliás, após a missa das 8h30, fazia-se uma exposição do Santíssimo Sacramento, havia adoração da qual o povo participava e os seminaristas também. E às 2h30 da tarde havia então a bênção de encerramento. Mas como estava falando em capela nós conseguimos ter aqui dentro de casa só em 1936 ou 37. Foi uma sala ajeitada lá em cima no sótão, lá no atual museu, lá para cima. Ajeitaram uma salinha e aquilo foi transformado em capela. E aquilo fez tão bem para nós, foi muito bom, excelente, lá no sótão. Quanto à música, é preciso dizer que o seminário, nos tempos que aqui havia primeiro grau, portanto, ginásio, e o atual segundo grau, que naquele tempo se chamava colégio, o seminário tinha um excelente coral, coro misto, coro a vozes mistas, vozes de homens e vozes de crianças, vozes brancas, como se diz. Um excelente coral. Teve diversos regentes, mas o coral sempre brilhou, tinha muita fama. O pessoal vinha para escutar o coral, porque ele era bom mesmo, era bom de fato, o coral do seminário. Coral misto. Diversos regentes, tendo sido o primeiro o padre Jaime Câmara. Não tinha outro, ele estava sozinho, no primeiro ano ele esteve sozinho aqui com a rapaziada. É uma coisa que ninguém entende até hoje, como é que esse homem deu conta de todo o trabalho do santuário e de todo o trabalho do seminário, estando sozinho naquele primeiro ano de 1927, sozinho. Só em 28 é que veio o auxílio de mais uns 2 padres, pelo menos. Mas até lá, naquele primeiro ano, ele fez tudo sozinho e dava conta. É verdade que os seminaristas eram poucos, eram mais ou menos 15, a primeira turma. E vale a pena dizer aqui um pormenor. Desses 15, mais de 50% ficou padre. Foi a turma que mais rendeu até hoje. A primeiríssima turma. Mas voltando ao coral, o padre Jaime era o dirigente do coral, primeiro coral. Depois veio o famoso cantor e músico Cônego Nicolau Guezin, que tinha uma voz admirável, bonita mesmo, né? Um bom cantor, era bom cantor e bom orador também. Mas depois ele ficou doente, não deu mais. Sucedeu o padre Clemente Brüning, muito bom também. Depois do padre Clemente, o padre Inácio Hort, meio nervosinho, mas bom também para dirigir o coral. O coral teve, a meu ver, o seu apogeu no tempo do Monsenhor Luiz Cordioli, que é o titular do nosso grêmio, mas que era, sobretudo, um grande músico, grande mesmo, bom compositor, bom regente. O coral era uma animação, Monsenhor Cordioli. Depois de Monsenhor Cordioli veio Dom Gregório Varney, que naquele tempo era o padre Gregório, né? Excelente regente do coral. Depois do padre Gregório, que de repente foi transferido, no fim de 1946 ele foi transferido. Bom, e aí veio a pergunta, quem é que vai dirigir o coral? Quem vai dirigir o coral? No fim, então, sobrou para mim, eu que estou falando aqui, sobrou para mim. Eu fui dirigente desse coral durante uns 9, 10 anos. Fui sucedido pelo padre Ney. Quando o padre Ney voltou de Roma, ele assumiu o coral e saiu-se muito bem. Padre Ney, é músico, como todos sabem, né? E um músico só tem que ser bom dirigente, bom regente. E o padre Ney introduziu também aqui uma novidade, que foi uma bandinha e uma pequena orquestra. Ensinou instrumentos musicais, a tocar instrumentos musicais, além do harmônio.
além do harmônio. Harmônio naquele tempo era obrigatório para quem pudesse. Havendo lugar, todos que pudessem tinham que treinar o harmônio. E eu me lembro muito bem de que aqui dentro começou a carreira musical de dois ilustres músicos. O primeiro é o que veio antes, em ordem cronológica, não é? Carlos Lucas Bezen, natural de Antônio Carlos, parente do padre José Bezen. Excelente músico finíssimo. Andava doidinho para aprender harmônio. Não tinha coragem de pedir para os padres. Mas então os colegas dele vieram dizer: olha, o Carlos Lucas Bezen gostaria muito de aprender harmônio. Ele já tocava alguma coisa em casa e a mãe dele é organista da igreja lá em Antônio Carlos. Bem, arrumamos umas horas para ele e realmente o rapaz deu muito bem. Em pouco tempo ele estava tocando harmônio e acompanhando os cantos do coral. Outro foi o atual maestro da universidade, do coral da universidade, José Acácio Santana. José Acácio Santana também ardia em desejos, né? Tinha o desejo ardente de aprender algum instrumento. Então, arrumamos também para ele aulas de música, principalmente de harmônio. E ali é que começou a carreira. Ele tinha mesmo gosto e inspiração. Chegou até um dia a compor uma pequena óperazinha, cantada em grego. Era uma fábula que estava no livro de leitura de trechos gregos, que ele adaptou, não para o português. A óperazinha foi cantada em grego mesmo, né? Mas ele fez daquilo uma ópera. Era um grupo de pastores que se reuniam durante seus afazeres diários no campo e tocavam música e cantavam também. Tocavam alguns instrumentos e cantavam. Foi uma óperazinha muito bonita. Desde aquele dia eu comecei a admirar o Santana por causa disso, por causa do espírito criativo que ele tinha. Mas antes disso, no começo, o instrumento era só o harmônio. Antes não tinha outra coisa, só harmônio mesmo. Só harmônio. Pois bem, nós agora temos um outro pormenor. Não é negativo, mas é doloroso. Lá pela década de 1940, não sei mais bem em que anos, eu estava estudando filosofia e teologia em São Leopoldo, não estava mais aqui, e rompeu por aqui a doença chamada malária. Deus nos livre. Essa malária fez estrago aqui dentro. Houve uma época que ela durou diversos anos, não se extinguiu em um ano só, durou diversos anos. Houve dias em que simplesmente foram canceladas as aulas. Em nenhuma sala de aula havia quórum suficiente para que permitisse ou que dissesse que valeria a pena dar aula. Não havia quórum para as aulas. Tinha mais gente no dormitório, que a enfermaria não dava conta de receber todos os doentes. Tinha mais gente deitada lá no dormitório do que nos estudos. É pura realidade. Aconteceu que por aquela época veio aqui o visitador apostólico, não sei se ainda vive hoje, depois foi nomeado bispo de Petrópolis, era o Monsenhor Emanuel da Cunha Sintra, era reitor do Seminário Maior de São Paulo. Foi mandado aqui para o sul para fazer uma visita apostólica a todos os seminários diocesanos. Visitou também o nosso, aqui. E era exatamente no tempo desse surto terrível da malária. E ele pôs isso no relatório dele e mandou o relatório para a Santa Sé. E a Santa Sé deu ordem simplesmente de transferir o seminário daqui. Mas o Dom Joaquim não quis saber. Ele não transferiu o seminário daqui. Dom Joaquim também fincou o pé e disse: não, o seminário fica em Azambuja. E não tirou daqui. Mas depois a malária se extinguiu por si. Ela desapareceu. De sorte que me parece que a malária é algo endêmico. É algo que vem e que vai. Vem e sai de novo. Aliás, foi o que nos disse um dia o velhinho, senhor José Leone, pai do Pedro Leone, e pai do Chico, da dona Júlia, pai da Inês, da Mariquinha, que já é falecida. Ele nos disse um dia: olha, a malária é assim. Isso é como uma peste que dá de repente num rebanho, depois desaparece. Tempos depois ela volta.
E até hoje, graças a Deus, a malária não voltou. E existe, por parte do governo federal, um serviço permanente de combate à malária. A malária ainda existe em outras partes do país, existem outros focos violentos. Mas aqui, graças a Deus, existe, para isso... Estávamos falando da malária. Eu fiquei muito triste quando voltei para cá, em 1946, no começo do ano. Tinha sido recém-ordenado e fui destacado para trabalhar aqui no seminário, como padre. Aqui fiquei 25 anos a fio, até 1970. Mas a Jabuja tinha um aspecto desolador. Agora, nem de longe, agora está bonito. Tudo cercado de mato. Por todo lado que se olhe tem mato. Mato e mais mato. Que beleza. Mas naquele tempo, todos esses morros em redor de Azambuja estavam como que pelados. O Serviço Nacional de Malária tinha derrubado todas as matas. Tudo. Não sobrou um pau. Não sobrou uma folha verde. Tudo derrubado. Era triste. Azambuja parecia uma charneca. Parecia isso. E por que derrubaram esses matos? Porque diziam que lá no mato é que se criava o mosquito da malária. Porém, mais tarde foram ver que tinha sido um grande erro derrubar todos os matos, que não teria sido necessário. Porque o mosquito da malária, quem o descobriu foi um professor desta casa, padre Raulino Reitz, já falecido, descobriu que o mosquito da malária se criava somente dentro de uma certa espécie de gravatás. Mas era aquela água que para entre as folhas dos gravatás e propicia a formação e a criação do mosquito da malária. Isso foi descoberto. Então viram que todos esses desmatamentos que fizeram tinha sido em vão. Mas, graças a Deus, tudo voltou. As matas começaram a crescer de novo. Replantou-se um pouco, lá por exemplo, no perto do Morro do Rosário tem os eucaliptos. Aquilo foi plantação nossa, dos seminaristas. Preparamos o terreno e plantamos. Bom, mas nós estávamos dentro de uma casa que já não comportava mais tantos alunos. Não podíamos aceitar mais alunos por falta de espaço. Então, Dom Joaquim teve um dia a ideia de mandar fazer um acréscimo naquele prédio do museu onde funcionava o seminário, mas que fosse um acréscimo de cimento armado. Ele tinha a mania do cimento armado. E os padres foram lá, o reitor, que era Dom Afonso, e o procurador, o administrador, que era o padre Guilherme Klein, foram lá e disseram: Excelência, é muito melhor fazer um seminário novo. Aqui temos uma planta, já levaram uma planta nova e mostraram para o velhinho. O velhinho ficou entusiasmado com a planta e deu ordem de começar. Marcou até a data da inauguração do novo seminário, só que ali se enganou. Ele esperava que em 2 anos o seminário estivesse pronto para a inauguração e levou 7 anos a construção. A inauguração foi só no dia 7 de setembro de 1964. Essa casa aqui onde nós estamos agora. Pois bem, a construção foi feita por blocos. Começou aqui no bloco mais perto mais afastado do santuário. A casa tem 3 blocos diferentes. A gente vê por aquelas, não sei mais o nome, aquela separação. As juntas de dilatação, esse é o nome, né? As juntas de dilatação. São 3 blocos separados por juntas de dilatação. Construímos o primeiro bloco e o segundo e entramos aqui, passamos a morar aqui no Seminário Novo. Entretanto, se continuou a construção e foi feita a outra parte onde está a capela, o salão, o estudão, etc. E aquilo foi inaugurado tudo então prontinho em 1964, inauguração. Houve uma sessão solene no dia 6 de setembro à noite, missa solene de inauguração no dia 7 e um almoço aos convidados. E uma grande sorte
por ocasião dessa inauguração, é que o coral do seminário estava em ponto de bala. O regente era o Padre Ney. O Padre Ney tinha um coral e tanto, coro misto. Mas maravilhoso. Depois, no Rio Grande do Sul, operou-se uma mudança, fechou o seminário de São Leopoldo, que era dos jesuítas, onde nós estudávamos filosofia e teologia, e as dioceses do Rio Grande construíram um seminário maior, novo, em Viamão, para filosofia e teologia. E lá o aperto começou a ser sério, porque eles exigiam, aquilo era faculdade, eles exigiam exame de admissão, exame vestibular. E um dia nós fizemos uma reunião lá no seminário de Viamão e os padres dos seminários menores do Rio Grande e Santa Catarina dissemos que esses exames vestibulares poderiam ser feitos no próprio seminário menor, que se mandassem para lá os pontos em envelope lacrado. O examinador abriria o envelope na hora do exame e mandava imediatamente os exames para Viamão, para eles corrigirem. Pois eles toparam a ideia. Em vez de fazer lá, no começo do ano letivo, o exame vestibular, o exame vestibular era feito em cada seminário menor. Vinham os pontos com o envelope lacrado. Na hora do exame, o respectivo professor abria o envelope e dava os pontos para os alunos escreverem. Devo dizer que foi uma experiência boa para nós aqui. Gostei, porque muitos alunos, o que eu queria dizer é o seguinte: os nossos alunos sempre obtiveram boas notas. Por 3 vezes obtiveram o primeiro lugar, isso dito bem baixinho, com muita modéstia, obtiveram o primeiro lugar entre todos os seminários menores que tinham concorrido a esse exame vestibular, tanto do Rio Grande como de Santa Catarina, especialmente grego, latim e português. E lembro que um ano, uma turma aqui, no exame de grego, o exame vestibular de grego, um tirou 10, 5 deles tiraram 9, um tirou 8 e um tirou 7. E havia mais um que era muito fraco e que, infelizmente, não conseguiu a nota suficiente. Então, o reitor de Viamão me escreveu, eu era o reitor aqui, dando os parabéns pelo resultado, e disse: quanto ao grego, vamos fazer o seguinte: aquele que não passou, vamos fazê-lo passar por decreto, uma vez que os outros fizeram provas tão boas, ele pode participar da alegria deles. E assim foi feito. Pois bem, nós tínhamos também teatro. O teatro era muito cultivado aqui, desde os tempos de Dom Jaime de Câmara. Todos os anos se representavam 1 ou 2 teatros, dramas mesmo, bem ensaiadinhos. E quem era o mestre de cena era sempre ele, o próprio Dom Jaime. A parte sanitária do seminário, a parte sanitária, por um lado até que era melhor do que hoje. Tinha coisa que naquele tempo que hoje não se tem. Naquele tempo nós tínhamos uma piscina lá a uns 500 metros daqui, na rua Padre Eisen, lá para cima, lá perto naquele tempo era o senhor José Leone, ali se entrava, uma entradinha de 20 metros, aí havia uma piscina construída pelos seminaristas, com um pedreiro de fora, e planta, naquele tempo não se dava muita importância a uma planta. A planta foi desenhada por um padre aqui na casa mesmo, só que ele não previu que o peso da água ia ser enorme e lá se foi o piso da piscina em 2 tempos. Foi preciso então fazer um estaqueamento para depois poder fazer uma laje por cima, para termos um bom piso que resistisse. Mas essa piscina durou bastante tempo, até que um dia não foi mais possível manter, porque o pessoal de fora invadia a piscina, principalmente à noite. Nos tempos do verão, então, à noite era uma gritaria. O pessoal simplesmente fazia de conta que aquilo era deles e não havia quem pudesse. Então foi fechada. Esporte, aqui para nós, esporte era o quê? Não havia vôlei, não havia futebol.
futebol de campo só em dia de piquenique. A gente ia fazer um passeio. Se lá no local do passeio havia um pasto onde houvesse um pequeno plano, a gente fincava 2 estacas aqui, 2 estacas do outro lado e fazia um jogo assim mesmo, sem a trave superior. E quando era golo, todo mundo gritava golo, aí era golo. Senão, o goleiro às vezes reclamava que ele não tinha alcançado, não podia pegar a bola, tinha passado muito alto. Agora, é golo, pronto. Então, era mais ou menos assim. Tudo bem na esportiva. Mas depois, os primeiros foram para São Leopoldo, em 1936, os primeiros seminaristas que tinham terminado a filosofia aqui, foram para São Leopoldo. E em São Leopoldo conheceram outras modalidades de esportes, como o vôlei. Se entusiasmaram pelo vôlei, e quando eles se ordenaram, o arcebispo já colocou alguns deles aqui no seminário como professores, e eles imediatamente introduziram aqui também o vôlei. Campo de futebol, esse campo de futebol que nós temos lá em cima, chamado Everest, esse foi construído a partir de 1936. Nós estávamos um dia conversando no recreio com os nossos prefeitos que era preciso haver um campo para futebol. Aqui não temos lugar para isso, não tem lugar aqui embaixo, está tudo ocupado. Tem uma praça ali embaixo, onde está agora a nova ala do hospital, mas essa era muito ocupada com estacionamento. Então saímos uma tarde, subimos o morro lá atrás do museu, aquele morro, e fomos à procura de um local onde pudéssemos fazer um campo de futebol. Procuramos, até que por fim achamos lá um lugar onde havia 2 pocurutos, 2 morrinhos, 2 pontas de morro, 2 pocurutos. Achamos que esses 2 pocurutos deviam ser arrasados para fazer um plano e depois cavar um pouco mais, espalhar o barro para os lados e aí teríamos um pequeno campo de futebol. Dito e feito. Começamos a cavar. Me lembro bem da primeira picaretada que foi dada. Foi uma festa, todo mundo bateu palmas, porque tinha sido dada a primeira picaretada para a construção do campo. Mas demorou. A gente achava que ia terminar a construção do campo num ano. E levou 5 anos, o campo não estava pronto ainda. Não estava pronto. Era muito pequenininho. E tivemos que falar com o proprietário de um terreno cuja extrema passava lá no finzinho do campo. A extrema dele cortava um ângulo do nosso campo. De sorte que quando era preciso chutar um escanteio daquele lado, não dava. Tinha que chutar o escanteio sempre do outro lado, de um lado só. Até que um dia fomos negociar com ele e ele prontamente concordou conosco e cedeu aquela pontinha que estava faltando. Me lembro bem do nome dele, era um senhor de origem alemã, de nome Kuchenbäcker. Kuchenbäcker significa fabricante de bolos. Mas não sei, eu acho que bolo em casa dele não havia. Depois, com o tempo, foram construídas outras quadras, aqui na encosta, naquele morro, atrás do museu. Como hoje temos uma quadra boa ali para futebol de salão, não é? Futebol de salão. Tem quadras de vôlei lá para cima, que eu não sei se ainda se usam. Tinham uns 3 campos de vôlei, pelo menos. Pois bem, antigamente esse morro atrás do museu, onde hoje estão as quadras de esporte, esse morro estava coberto de goiabeiras e outras árvores frutíferas, como por exemplo, nós podíamos colher carambola, goiaba à vontade, laranja. Hoje não tem mais nada, infelizmente, né? Bom, a festa junina que existe atualmente, ela começou, eu já era padre, já tinha saído daqui para ir para Florianópolis, foi depois de 1970, né? Não sei bem qual foi o começo, mas ela começou bem simples mesmo, e hoje é uma festa até de envergadura, de muita envergadura. Quanto às férias da metade do ano, eu estou falando tudo misturado, assim como a gente se lembra. As férias da metade do ano. Como disse, no começo do seminário não havia. Depois, uma semana. Depois, 10 dias. Mas sempre aqui dentro do seminário.
Até que um dia fomos a Dom Joaquim. Fui lá com mais um outro padre, dar a ideia para Dom Joaquim, o arcebispo, para os seminaristas na metade do ano poderem sair durante 15 dias. Ele primeiro pensou e perguntou, mas já existe algum precedente em algum outro seminário? Sim, existem, outros seminários fazem até o mês inteiro, o mês de julho inteirinho. Ah, não, isso é demais, disse ele, isso não é demais. Julho é a melhor época que existe para estudar, e desperdiçar isso com férias não dá. Então vamos dizer 15 dias, podem fazer 15 dias, mas depois me escreva dizendo como é que foi, qual foi o resultado. É claro que eu depois escrevi para ele quando os alunos voltaram, olha, os alunos voltaram, parece que remoçaram, estão tão bem comportados, tão bonzinhos, etc. Né? Fiz uma opção de elogios e ele então respondeu dizendo, está bem, então daqui para frente fica oficializado, na metade do ano, sempre 15 dias de férias em casa, mas não mais de 15 dias. Hoje já é diferente, né? Já é diferente. Como já disse, aqui também houve filosofia. Em 1932, no começo do ano, a primeira turma recebeu a batina, que tinha terminado o seminário menor, e começou o estudo de filosofia. Filosofia foi até 1935, quando de repente todos os filósofos foram transferidos para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Quanto ao teatro, nós tínhamos palco, tínhamos salão, não havia, mas então se improvisava o palco e o salão. O salão era uma enfermaria, onde era o nosso refeitório. O refeitório servia de sala de reunião, servia de salão de teatro, de tudo. E na parte de trás foi montado assim um pequeno palco com uma boca, uma bonita cortina na frente. Isso era o nosso salão de teatro. E tudo funcionou bem. E biblioteca da casa. Cada sala de estudo tinha uma pequena biblioteca. Um armáriozinho com dicionários, leituras da vida de santos, livros de leitura espiritual, também contos da Carochinha. Eu me lembro que foi ali que eu li pela primeira vez entre os contos da Carochinha a famosa história de Ali Babá e os 40 ladrões. Ah, mas fiquei maravilhado, que coisa bonita. Li 2 ou 3 vezes de novo. Hoje em dia a gente sabe que tudo aquilo é fantasia, mas para uma criança, para um guri, para uma criança era bonito. Havia também dicionários nessa biblioteca. Eu me lembro de que uma vez chegou um novato e no começo do estudo alguns foram lá pegar um dicionário. Um pegou um dicionário francês, outro de latim, outro de português e foi para o lugar e começou. Tinha chegado um novato exatamente naquele dia. O novato viu que todo mundo foi lá buscar um livro e ele foi também. E começou, sentou e começou. Daí a pouco folheou, passou para a segunda página, segunda folha. Não demora, passou para a terceira folha. Aí o prefeito notou isso e foi lá, o que você está estudando aqui? O que você está lendo? Ah, eu estou fazendo como os outros aí. O que está fazendo? Ah, eu estou decorando. Uma página eu já decorei quase toda, diz ele. Pois é. Museu. O museu começou em 1933 ou 4. Era uma sala pequenininha. E 4x2, uma coisa assim. 4x2 no máximo, né? Foi uma família de Itajaí. A família do senhor Joca Brandão tinha um filho aqui no seminário, então tinha um museu doméstico. Eles deram esse museu para o seminário com a condição de o filho dele ter estudos gratuitos aqui enquanto estivesse aqui no seminário. E assim foi feito. Hoje em dia o museu é coisa que desenvolveu muito. Está ali o museu de prova, né? Bom, nós tínhamos trabalhos domésticos. A gente enxugava a louça, lavava a louça, enxugava a louça. Tinha que varrer a casa, varrer todas as salas. Todo o piso lá do museu, vocês podem ver, é madeira. E lá não havia, portanto, São Caetano, não havia ladrilho. Hoje aqui é diferente. Hoje tem as faxineiras que fazem a limpeza, que fazem o enceramento do soalho, né? Mas naquele tempo éramos nós que fazíamos tudo isso. A gente lavava a louça, enxugava a louça, tinha que servir a mesa, os serventes comiam depois dos outros, enquanto os outros estavam comendo, eles iam servindo a mesa, trazendo pratos, levando pratos.
E depois, cada semana se tinha que lavar uma vez o soalho. Tinha que varrer primeiro o soalho, depois então, se passava um pano molhado no soalho, tinha que enxugar o soalho e torcer o pano e estender num lugar apropriado. Esse era o nosso trabalho. Tínhamos que fazer uma limpeza completa. E eu vou fazendo o ponto final por aqui, porque foi disso que eu me lembrei até agora. Se para o futuro a gente se lembrar de mais alguma coisa, podemos ver, podemos completar. Ainda falta para completar a fita, ainda falta um pouco menos que a metade. Eu vou aproveitar esse pouco espaço que ainda resta para mais alguns acréscimos. E como é que Dom Jaime foi nomeado bispo? É um fato interessante. Nós estávamos em Botuverá, ou seja, Porto Franco, como se chamava naquele tempo, e tínhamos ido, nós, os rapazes, os de mais coragem, mais dispostos a fazer uma caminhada, tínhamos ido a pé até Ribeirão do Ouro. Lá havia extração de ouro naquele tempo. Dom Jaime, o padre Jaime, ficou em casa com cerca de 5 ou 6 rapazes. Os restantes fomos todos até Ribeirão do Ouro e passamos o dia por lá, em Ribeirão do Ouro. Chegando lá, nós fomos direto ao rio, onde estavam extraindo ouro. Eu tinha uma ideia fantástica de extração de ouro. Eu estava louquinho por ver ouro, como também os meus colegas. Todos queríamos ver ouro. A gente imaginava que o ouro saía da terra assim em blocos grandes, pelo menos assim como uma pedra de paralelepípedo, não é? Mas não era nada disso, a gente não fazia nem ideia de como era. Chegamos lá e pedimos para o chefe de obras que nos mostrasse um pedaço de ouro. Ah, vocês querem ver ouro? Tá bom, eu vou mostrar ouro para vocês. Foi para dentro de um rancho que ele tinha, daí a pouco voltou com uma espécie de tinteiro de barro e com uma pinça na mão. Eu vou mostrar o ouro para vocês. E começou com a pinça a pescar dentro do tinteiro e aperta a pinça, aperta, por fim, ele grudou um pedacinho e mostrou. Aqui tem ouro, isso é ouro. Meu Deus do céu, que desilusão. Uma pequenina pipeta, eu não sei se pesava 10 gramas. Que coisa, que decepção. Bom, mas era ouro. Pelo menos tínhamos visto como o ouro é extraído. Tinha gente dentro d'água com um sol quente, enorme, de calor de verão, e tirando água misturada com pedra, água suja, assim como vinha, a água suja era despejada em grandes peneiras e que faziam um movimento de cá para lá, de lá para cá, e despejavam a sujeira e ficavam só com a parte mais limpa. E ali nessa parte mais limpa é que eles iam catando os grãozinhos de ouro. Quando encontravam era um motivo de festa. Pois bem, mas enquanto o homem estava falando conosco, ele deixou a pinça se abrir um pouco e a pepita de ouro caiu no chão. Onde é que está esse ouro agora? E toca, e procura. Onde é que está? Nós todos ajudamos a procurar. Por fim se achou, está aqui. Aí ele mais do que depressa pegou o ouro com a pinça e pôs dentro do tinteiro e ponto final. E lá nós passamos o dia. Voltamos à tarde e quando chegamos em casa, recebemos a notícia que o padre reitor, padre Jaime, tinha sido nomeado bispo de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A gente perguntava, mas por que tão longe, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte? Isso foi no mês de dezembro de 1935. Terminamos aquelas férias em Botuverá, voltamos para cá e encontramos já o novo reitor a postos, pronto para nos receber. Era o padre Bernardo Peters, que também era padre dessa casa. Talvez seja interessante dizer quais foram os sucessores de Dom Jaime pela ordem cronológica. Primeiro o padre Bernardo Peters, depois padre Afonso Nils, que era reitor em São Lugero do seminário preparatório e veio para cá. Já tinha trabalhado aqui como professor e como
um prefeito de disciplina. Dom Afonso foi nomeado bispo, foi para Lages, sucedi-o eu, nomeado pelo arcebispo, até 1970. Em 1970 fui transferido para Florianópolis como vigário-geral e me sucedeu o padre Vitor Schlickmann, que estava em Antônio Carlos como reitor do seminário e também já tinha trabalhado aqui. Hoje é Dom Vitor, arcebispo, aliás, bispo auxiliar de Florianópolis. A Dom Vitor sucedeu o padre João Francisco Salmo. Ao padre Salmo sucedeu o padre Chico, de quem todos estamos lembrados ainda, e agora ao padre Chico sucedeu o padre Caon. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reitores. Estamos no 8º reitor. Isso se a minha conta está certa? Creio que sim. Pois bem, Dom Jaime Câmara foi sagrado bispo em Florianópolis no dia 2 de fevereiro de 1936. Ele levou consigo ele nos convidou a todos para irmos à sua sagração episcopal em Florianópolis. Fomos em 3 caminhões, um ônibus e 2 caminhões, e fomos hóspedes do Colégio Catarinense, dos padres jesuítas. E lá ficamos 2 ou 3 dias e voltamos para cá, para começar o ano letivo de 36. Já sem a filosofia. Foi uma surpresa que tivemos quando voltamos das férias, a notícia de que os filósofos todos haviam sido transferidos para o Seminário Central de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nós ficamos aqui sozinhos, os do Seminário Menor. Foi um baque. Nós perguntávamos e dizíamos, meu Deus, o que vai ser de nós agora? Como é que vai ficar o coral? Os filósofos eram um grande esteio para o coral, eles sabiam, conheciam música, tinham vozes boas, bastante vozes bem formadas, não é? E nós ficamos assim apreensivos, mas tudo deu certo no fim. Ainda quanto ao Colégio Catarinense dos Padres Jesuítas, é bom registrar que naqueles tempos, quando não havia ônibus para o sul do estado, não havia transporte para o sul do estado, era só um navio de carga de Florianópolis à Laguna, lá se pegava o trem e ia adiante para a sua casa. Naqueles tempos nós tínhamos que nos hospedar sempre ao menos uma noite em Florianópolis. E a gente ia direto no Colégio Catarinense. Os padres já sabiam quem nós éramos e nos davam hospedagem com a maior alegria. Sempre fomos bem recebidos no Colégio Catarinense pelos padres jesuítas. E eu acho que é bom registrar essa hospitalidade da parte deles. Aqui dentro do seminário, recomeçamos agora somente nós, os do Seminário Menor. A filosofia não estava mais. Mas tudo deu bem, tudo deu certo. O coral foi para frente, os estudos foram para frente e não faltou nada. Nossa Senhora abençoou o seu seminário. Mas falando de Nossa Senhora, eu queria completar ainda com uma pequena notícia sobre a congregação mariana. Nós tivemos aqui uma congregação mariana. Naquele tempo as congregações marianas floresciam em todo o Brasil e em todo o mundo. E nós também tínhamos uma congregação muito boa aqui dentro do seminário. Ainda contra a música, muitos maestros de corais que existem hoje nas diferentes paróquias começaram a sua formação aqui dentro. Começaram a aprender música aqui dentro e começaram a fazer parte do coral do seminário. Dali é que saíram muitos maestros, não só daqui, como também de outros seminários. Mesma coisa. E ainda um registro especial para as Irmãs da Divina Providência. Quando chegamos aqui, a Zambuja inteira estava nas mãos da Divina Providência. Isto é, das Irmãs da Divina Providência, bem entendido. E Divina Providência sempre. A Divina Providência nunca deixou de se interessar por a Zambuja. Pois bem, naquele tempo, o padroeiro das Irmãs, que era São Vicente de Paulo, era festejado no dia 19 de julho. 19 de julho. Hoje a festa é em setembro. A reforma litúrgica passou para setembro. Mas nós ensaiávamos sempre um teatro, um grande teatro para o dia 19 de julho, como uma homenagem às Irmãs da Divina Providência. Mais tarde cessou esse belo costume e depois as Irmãs da Divina Providência ficaram apenas com o hospital, deixaram também o hospital. Hoje temos entre nós apenas 3 representantes, a Irmã Limbônia, a Irmã Frida e a Irmã Anita. São as gloriosas remanescentes que deixam saudade
daquela congregação da Divina Providência que esteve aqui em tempos passados e que tanto bem fez. Ainda lá no museu existe uma pintura das 3 primeiras irmãs que vieram para a Azambuja, a pedido do administrador, do padre administrador daqueles velhos tempos, não sei quem foi, mas foi no começo do século, não me lembro de quem era o administrador. As irmãs vieram a convite do padre administrador para Azambuja para cuidar do hospital e do asilo. E com isso, a fita está mesmo chegando ao fim, então eu tenho que fazer ponto final. Muito obrigado.